O jantar na casa do Sr. Alberto sempre foi silencioso, mas naquela noite o ar parecia carregar um peso diferente. Alberto, que passou décadas em obras pesadas para garantir os estudos do filho, sentia que suas mãos não tinham a mesma firmeza. Ele preparou um prato simples, esperando talvez um pequeno momento de conversa, mas do outro lado da mesa, o filho estava totalmente mergulhado na tela do celular. Para o jovem, o pai era apenas parte da mobília, um fundo constante de sacrifício que ele já não notava mais. Alberto sentiu a boca ficar seca e uma dormência estranha subiu pelo seu pescoço. Ele olhou para a jarra de água e tentou dizer: "Filho, por favor, me passa a água." Mas o que saiu de sua boca foi um som confuso, como se as letras estivessem se atropelando. As palavras não tinham forma, eram apenas ruídos arrastados. E o filho nem sequer desviou os olhos do aparelho. Ele apenas franziu a testa e soltou um suspiro de impaciência, achando que o pai estava apenas resmungando sozinho, como às vezes os idosos fazem quando querem chamar atenção. Alberto tentou de novo, forçando a voz com toda a energia que lhe restava, mas o resultado foi ainda pior. Sua língua parecia inchada, pesada, incapaz de bater nos dentes para formar o som correto. Foi então que o filho finalmente guardou o celular, mas não foi para ajudar. Ele olhou para o pai com um rosto cheio de desprezo. "Pai, sério, você bebeu? Que vergonha é essa agora? Você não consegue nem falar direito." As palavras cortavam fundo. Alberto queria se defender, queria dizer que não tinha encostado em uma gota de álcool, mas percebeu que não tinha controle sobre os músculos da própria boca. E enquanto o filho continuava seu discurso sobre como estava cansado do envelhecimento dramático de Alberto, o lado direito do rosto do velho começou a ceder. Alberto não sentia, mas o canto de seu lábio direito caiu, criando uma expressão de tristeza involuntária. Era a paralisia facial, um sinal clássico de que um AVC estava acontecendo naquele exato momento. O filho, em vez de se assustar, apenas revirou os olhos. Ele disse que Alberto estava fazendo cena, tentando se fazer de vítima para ganhar piedade. Ele se recusava a olhar de verdade para o rosto do pai, preferindo acreditar na sua própria arrogância de que tudo aquilo era apenas uma manipulação emocional barata. Alberto, em um ato de desespero silencioso, tentou levantar o braço direito para sinalizar que precisava de ajuda, que não conseguia se mexer. Ele deu o comando mental. Mas o corpo não obedeceu. Com muito esforço, ele conseguiu erguer o membro apenas alguns centímetros da mesa, mas o braço simplesmente despencou, batendo na madeira com um barulho seco e pesado. Alberto olhou para o próprio braço como se fosse o de um estranho. Ele não tinha força nem sensibilidade. Ele era um prisioneiro dentro de si mesmo, assistindo ao filho ser cruel enquanto a saúde escorria por uma fenda invisível. O filho se levantou bruscamente, empurrando a cadeira para trás com força. Ele pegou as chaves do carro e disse que ia sair, que não tinha paciência para lidar com aquele tipo de comportamento. Chamou Alberto de egoísta, dizendo que o pai só pensava em si mesmo e que estava estragando o clima da noite com suas atuações desnecessárias. Alberto não chorou, porque nem isso ele conseguia coordenar direito. Ele apenas observou, com um olhar fixo e cheio de urgência silenciosa, o filho caminhar em direção à porta da sala, sem olhar para trás nenhuma vez. Naquele silêncio que se seguiu, enquanto o som do motor do carro se afastava, a verdade se tornou devastadoramente clara. Alberto tinha dado tudo por alguém que não conseguia enxergar sua dor, nem quando ela estava estampada no rosto deformado. O tempo, que é o recurso mais precioso durante um AVC, estava passando rápido demais. Cada minuto perdido era uma parte do cérebro que morria, uma chance a menos de recuperação total, e agora Alberto estava completamente sozinho, com o lado direito do corpo inerte, esperando que o destino trouxesse alguém que tivesse olhos para ver o que o amor de um pai não foi capaz de mostrar ao próprio filho. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. O silêncio que ficou na sala, depois que o filho saiu, não era estranho para Alberto. Ele já estava acostumado a ficar sozinho com seus pensamentos, mesmo quando a casa estava cheia. Para entender como ele chegou até aqui, deitado sobre a mesa, com metade do corpo sem responder, é preciso olhar para as décadas de esforço que ele deixou para trás. Alberto nunca foi um homem de muitas palavras. Ele era um homem de ação. Ele passou 30 anos
anos trabalhando em canteiros de obras, carregando sacos de cimento e subindo andaimes sob um sol que não perdoava ninguém. Cada calo em sua mão e cada dor em suas costas tinham um propósito claro: garantir que o filho tivesse a vida que ele nunca teve. Ele queria que o menino usasse uma caneta em vez de uma enxada, e ele conseguiu. Mas o preço desse sucesso foi cobrado no seu próprio corpo, em silêncio. A casa onde eles moravam, em um bairro simples da periferia, era o reflexo desse sacrifício. Cada móvel gasto tinha sido comprado com horas extras e domingos perdidos. Alberto sentia orgulho daquela casa, mas ela também era o cenário de uma solidão crescente. Nos últimos anos, a pressão alta se tornou uma companheira constante. Ele sentia a nuca latejar depois de um dia longo, mas evitava ir ao médico. Ele pensava que os remédios eram caros e que aquele dinheiro seria melhor aproveitado se fosse para a faculdade do filho. Ele guardava o mal-estar para si mesmo, engolindo o desconforto junto com o café forte todas as manhãs. Para ele, reclamar era um sinal de fraqueza que ele não podia se permitir. E mesmo quando sentia que o seu limite físico estava perigosamente perto, os avisos de que algo estava errado começaram meses atrás. Alberto se lembrava de uma tarde em que estava consertando uma torneira e, de repente, sua visão ficou embaçada. Ele sentiu um formigamento estranho na ponta dos dedos, como se agulhas estivessem picando sua pele. Ele parou, sentou no chão da cozinha e esperou passar. Em 10 minutos, ele estava bem de novo. O que ele não sabia é que aquilo era um ataque isquêmico transitório, um aviso que o cérebro dá antes de um desastre maior. Foi um sinal de alerta que ele ignorou por pura vontade de não atrapalhar, achando que era apenas cansaço ou o peso da idade. Ele não queria ser um estorvo. E não queria que o filho tivesse que parar a sua rotina para cuidar de um velho que nem conseguia mais segurar uma ferramenta direito. A relação com o filho se desgastou, conforme a saúde de Alberto declinava. O filho, focado em sua carreira e status, via o pai apenas como um provedor de recursos. Houve um dia em que o filho entrou na sala exigindo dinheiro para um celular novo. Enquanto ele gritava, Alberto sentiu uma tontura severa. Ele tentou segurar a carteira, mas seus dedos falharam e as notas caíram no chão. Em vez de perguntar se o pai estava bem, o filho apenas bufou de raiva, pegou o dinheiro do tapete e saiu batendo a porta, dizendo que Alberto estava ficando inútil. O filho desenvolveu uma cegueira seletiva para a dor do pai. Para ele, qualquer sinal de fraqueza era um incômodo pessoal. O estresse de manter a harmonia em uma casa onde ele era tratado com desdém fez a pressão de Alberto subir, criando o cenário perfeito para o colapso que finalmente aconteceu naquela noite. As paredes da sala agora pareciam apertar Alberto. Ele pensou em cada momento de negligência que o trouxe para este estado de impotência total. Ele sacrificou sua própria capacidade de pedir socorro para não atrapalhar quem ele mais amava. A dedicação de uma vida inteira era retribuída agora com o vazio da casa e a indiferença de quem deveria ser seu protetor. Cada tontura escondida e cada dor de cabeça ignorada foram peças de um quebra-cabeça trágico. O tempo estava cobrando a conta final agora. A porta da frente se abriu com um som leve de dobradiça velha. Não era o filho voltando arrependido, mas sim Júlia, a neta de Alberto, que tinha passado para devolver um casaco que pegara emprestado. Ela encontrou o avô naquela posição estranha, com o rosto quase encostado na mesa e o olhar perdido em um ponto fixo no chão. Diferente do pai, Júlia percebeu na hora que algo estava muito errado. Ela correu até ele, segurando sua mão, que estava gelada e sem movimento. Ela não gritou, nem entrou em pânico. Ela simplesmente agiu. Júlia se lembrou de um vídeo que tinha visto sobre como identificar um derrame e decidiu testar o avô ali mesmo, no meio da sala de jantar. Ela se agachou na frente dele e segurou seu rosto com delicadeza. Primeiro ela pediu para ele dar um sorriso. Alberto tentou, fez um esforço visível, mas apenas o lado esquerdo da sua boca se mexeu. O lado direito continuou caído, como se os músculos tivessem morrido. Depois, ela pediu para ele lhe dar um abraço. Alberto conseguiu levantar o braço esquerdo com dificuldade, mas o braço direito permaneceu imóvel sobre a mesa, pesado como um pedaço de chumbo. Por fim, Júlia pediu que ele dissesse uma frase simples, qualquer coisa. Alberto tentou dizer o nome dela, mas o que saiu da sua boca foi apenas um som arrastado e confuso, uma fala embolada que não fazia sentido nenhum. Era o teste completo: sorriso torto, perda de força no braço e fala alterada. Era um AVC.
AVC, e Júlia sabia que cada segundo agora era uma parte do cérebro do avô que ela poderia salvar ou perder para sempre. Sem perder tempo, ela pegou o celular e ligou para o SAMU. Enquanto passava as informações para o atendente, o filho de Alberto apareceu na porta, voltando da rua, com uma sacola na mão. Ele viu a cena e, com a mesma arrogância de antes, Wyatt disse para Júlia parar de fazer drama, afirmando que o velho só queria chamar a atenção dela. Mas Júlia não se calou. Ela olhou nos olhos do pai com uma fúria que ele nunca tinha visto e gritou que Alberto estava morrendo enquanto ele se preocupava com o próprio ego. Ela explicou que os sinais estavam todos ali na cara dele e que a negligência do pai quase custou a vida do avô. O filho ficou parado, em choque, vendo a ambulância encostar na calçada minutos depois com as sirenes ligadas. No hospital, o clima era de urgência máxima. Alberto foi levado direto para a tomografia. Os médicos explicaram que ele ainda estava dentro da chamada janela de ouro, o período crítico de 4 horas e meia, desde que os primeiros sintomas apareceram. Esse é o tempo limite para que os médicos possam aplicar a medicação que dissolve o coágulo que entupiu a artéria do cérebro. Se Júlia tivesse demorado mais um pouco, ou se tivesse acreditado nas reclamações do pai, as sequelas seriam permanentes. O tratamento trombolítico foi iniciado rapidamente porque o socorro chegou a tempo. O médico foi direto com a família no corredor. Se não fosse pela ação rápida da neta em reconhecer os sinais e ignorar a negação do filho, Alberto provavelmente não sairia vivo ou ficaria totalmente dependente de terceiros para o resto da vida. O filho de Alberto teve que encarar a realidade no corredor frio do hospital. Ele viu as mãos calejadas do pai através do vidro da UTI e a culpa finalmente o atingiu como um soco no estômago. Ele percebeu que sua pressa e seu desdém quase causaram uma tragédia. Ele tentou se aproximar de Alberto quando ele acordou, mas o pai, ainda com dificuldade para falar, apenas desviou o olhar. O perdão não seria algo simples desta vez. Alberto sobreviveu, mas o susto mudou sua forma de ver o mundo. A recuperação foi lenta, exigindo meses de fisioterapia para recuperar os movimentos e sessões com fonoaudiólogo para que sua voz voltasse ao normal, mas ele estava determinado. Meses depois, Alberto estava sentado no jardim de sua casa, cuidando de suas plantas. Ele ainda tinha uma leve fraqueza no lado direito, mas sua mente estava mais clara do que nunca. Ele aprendeu a colocar limites. Quando o filho tentou pedir dinheiro para pagar dívidas de luxo, Alberto disse não, com uma firmeza que nunca tinha tido antes. Ele entendeu que sua vida tinha valor e que cuidar de si mesmo não era um ato de egoísmo, mas de sobrevivência. A família teve que aprender a se reestruturar sobre novas bases, onde o cuidado era mútuo e a saúde de Alberto não era mais um fardo ignorado, mas uma prioridade de todos. O tempo pode curar feridas emocionais, mas no AVC, o tempo é o cérebro que você escolhe salvar.